Fala Dev, nesse vídeo eu vou te mostrar exatamente tudo que você precisa saber sobre o hook que é mais utilizado no React, que é o useState, tá? Nós vamos ver aqui como você pode aplicar ele, como que ele funciona, como que você pode de fato colocar ele em prática nos seus projetos. Para a gente começar a entender o que é o User Effect, como que ele funciona, eu gosto sempre de dar um exemplo de uma caixinha, tá? Eu peguei uma caixinha que tinha aqui em casa, e aí basicamente você tem que imaginar esse hook como uma caixa dividido pela metade, ou seja, ele vai ter duas coisas aqui dentro dessa caixa. Nessa primeira parte, ele vai ter algum valor. E aí, quando a gente está falando de programação, esse valor ele pode ser, por exemplo, um objeto, pode ser um texto, pode ser um número, um array. Qualquer coisa você vai colocar dentro aqui para armazenar esse valor. E do outro lado dessa caixa, você vai ter uma função que altera o valor que você tinha colocado aqui. Pô, Davi, não entendi, como assim? Imagina que eu tenho aqui, que eu coloque dentro dessa caixinha, um lápis, tá? E aí tem aqui o valor do lápis e aqui eu vou ter uma função que altera o valor desse lápis. Se eu quiser pegar um outro lápis, no caso eu não tenho outro lápis, vai ter que ser essa canetinha. Então se eu quero pegar esse outro lápis e colocar ele aqui dentro, junto com esse outro meu lápis que já estava aqui, eu não posso simplesmente vir aqui e colocar ele aqui junto com esse outro. Não, isso aqui eu não posso fazer no useState. Eu preciso chamar essa função que está aqui e ela sim vai alterar esse valor aqui e colocar esses dois lápis para mim no valor aqui que a gente tinha colocado no início. Então no useState você não pode simplesmente pegar um valor, armazenar ele e depois simplesmente trocar ele. Essa outra função ela vai justamente trocar esse valor. Se você ficou ainda confuso, vamos ver aqui na prática como que funciona isso na parte de código, tá? Então aqui na tela do computador, o que nós vamos fazer é o que eu sempre indico para os nossos alunos quando quer entender alguma coisa, é justamente dar um console log e aí você coloca o nosso hook, que é o useState, tá? Então a gente basicamente precisa importar ele do React, então aqui ó, import do React. Importamos ele aqui dessa forma, e aí quando a gente salvar, no nosso navegador, a gente vê que, basicamente, ele é um array com duas posições. Lembra da nossa caixinha. O primeiro é um valor undefined aqui, ou seja, ele não tem nada aqui dentro. E no segundo, ele é uma função, que é aquela função que eu falei para vocês que altera o valor inicial. Então, se eu coloco dentro da minha caixinha aqui, digamos, o valor 1 e eu salvo, percebam que no meu console, agora, o valor da primeira lugar da caixinha, ele é o valor 1, e o segundo é justamente a nossa função. Se eu coloco aqui o valor 77, qualquer valor, ele está aqui para mim, 77 e a função. E aí aqui eu não preciso necessariamente colocar só um número, eu posso colocar qualquer coisa. Então, code start. Salvei. Bom, na minha primeira caixinha, tá o code start, na segunda a função que altera esse valor da code start, tá? E aí como que a gente pode ter acesso a essas propriedades dessas caixinhas? Porque vocês vão ver em qualquer curso aí que vocês forem fazer ou videoaula, vocês vão ver algo assim, ó, const, abre e fecha os parênteses, e aí você vai ter, por exemplo, value, que seria o valor, e um set value, tá? E aí use state e um valor aqui inicial. Vocês vão ver, a maioria das vezes no curso que você estiver fazendo, exatamente isso daqui. Mas normalmente eles não explicam exatamente o porquê disso daqui. Por que você pega dessa forma, tá? E a gente vai ver isso aqui agora. Eu vou comentar aqui. E aí, basicamente, você pode criar uma constante aqui, e aí você chama ela de value, por exemplo. E aí você vai pegar aqui, value useState e vai colocar, por exemplo, um valor inicial, tá? Tudo que você colocar aqui nesse useState, dentro do parênteses, vai ser o seu valor inicial. Então, vamos continuar com o code start aqui. E aí você vai selecionar uma posição. Lembrando da caixinha, a gente vai ter a posição, quando a gente está falando de array, a 0 e a 1. Então, a gente quer pegar a primeira posição, vai ser no 0. E agora a gente precisa pegar o segundo elemento, então const, e aí ela é uma função, então eu vou chamar de func.
né? Não é func de baladinha nem nada, é func de função. A gente vai colocar um igual, chamar o useState aqui, vamos colocar o mesmo valor inicial, então code start, só que agora a gente não vai pegar o primeiro elemento. O primeiro elemento a gente já pegou aqui em cima, que é o valor, inicial. Inclusive eu escrevi value, é value, tá? E aí, aqui dentro a gente vai colocar a posição 1, que é o segundo elemento, que é justamente a função. Vamos ver se a gente pegou certo? Então, console.log, vamos pegar primeiro o value, e depois vamos dar o console.log novamente, pegando a função. Então, func, vírgula, func, que foi a constante que a gente deu o nome aqui. Tá? Eu salvo isso, deixa eu recarregar aqui. Beleza, a gente tem aqui ó, o value, que é o code start, que foi exatamente o que eu escrevi aqui, e o func, que é justamente a função que altera esse valor de code start. Então, basicamente, quando a gente faz isso daqui, esse const e os colchetes com value e set value, nós basicamente estamos fazendo isso daqui. Então, evitando escrever duas linhas e escrevendo somente uma. Então, vamos comentar tudo isso daqui, porque basicamente a gente vai utilizar dessa forma aqui, tá? Agora vamos ver um exemplo na prática de como aplicar tanto a parte de armazenar um valor como de modificar esse valor. Eu vou começar com o valor aqui de 0, e aí aqui no H4 hooks eu vou tirar na verdade esse título e vou colocar assim, ó, o valor mostrado é de 2 pontos, e aí quando eu quero utilizar aqui, que é dentro do JSX, eu vou colocar as chaves, vou pegar o valor da variável que eu quero, que é o value. Beleza? Vou salvar aqui para vocês verem. Beleza, o valor mostrado é de 0. Aqui embaixo eu vou colocar um botão, ou seja, um button, e vou colocar aumentar, vai ser o nome, aumentar. Salvei, ele está aqui com o botão aumentar. Se eu clico, obviamente não vai acontecer nada, porque eu não tenho dentro do botão a função que eu vou criar aqui, que é a de onClick. Dentro dessa, eu vou criar um método para poder aumentar. Esse método eu vou chamar de aumentar. Estou chamando aqui de aumentar para fim didático, mas já fica a sugestão para você sempre utilizar os nomes em inglês, tá? Até para você já ir acostumando, mas aqui a fim didático eu vou colocar em português. Então eu preciso criar essa função aumentar. Como que eu crio a função? Const aumentar igual aqui os parâmetros. Nesse caso eu não tenho nenhum parâmetro, era um function, abro e fecho as chaves. Aqui, o que muitas pessoas poderiam pensar? Pô, então é só você alterar aqui, né? Velho igual velho e mais 1, tá? Isso daqui a gente não pode fazer, tá? Isso aqui foi o exemplo que eu dei da caixinha. Você não pode pegar um lápis e simplesmente acrescentar um lápis ali. Isso aqui não pode. Você precisa chamar essa função. Então eu vou tirar isso daqui. Você precisa chamar essa função. Como você chama a função? Abre e fecha parênteses. E aí aqui dentro, sim, o que você passar aqui dentro é o valor que você quer colocar dentro do value aqui. Então, você pode colocar value mais 1. E agora sim, você vai pegar o value, que é 0, que é o valor inicial dele, e vai acrescentar mais 1. Salvou. Quando a gente clicar aqui, você vai ter 1, 2, 3, 4, 5, e aí está sendo refletido na tela. Beleza? O que muitas pessoas que estão, inclusive, começando perguntam é o seguinte: cara, por que a gente precisa criar dessa forma, utilizando useState e useState? Por que eu não posso simplesmente, ao invés de utilizar o value aqui, eu fazer o seguinte: let value recebe 0, por exemplo,
E aí aqui, ao invés do set value, eu colocava assim, value recebe value mais 1. Tá? Isso é uma boa pergunta, porque teoricamente iria funcionar isso daqui. Você está criando uma variável, né, com o let aqui, e aqui você está alterando. E se a gente der aqui, na verdade, um console.log nesse value, vocês vão ver que de fato vai funcionar. Value. Tá? Deixa eu fechar aqui, recarregar. Pronto. De fato ele funciona, ó, o value tá 1, depois 2, 3, 4, 5, ele está funcionando, mas não está mostrando aqui na tela para a gente. Por quê? Porque o React ele não vai entender que ele precisa renderizar, porque não mudou o estado aqui, e o React ele trabalha através de mudanças de estados. Então, dessa forma, ele iria funcionar, mas não funciona com o React. Então, você precisa utilizar da forma como a gente viu, dessa forma aqui, set value, passando o value mais 1, para o React entender que você fez uma alteração e ele precisa renderizar aqui. Então vamos salvar. E aí ele funciona de forma normal. Esse é o hook mais utilizado quando a gente está trabalhando com React. Você vai utilizar ele muito no seu dia a dia. Eu espero que você tenha entendido. E se você quiser que a gente continue com essa saga por todos os hooks do React, pelo menos os mais importantes, eu preciso da sua ajuda de curtir o vídeo e comentar que você quer ver sobre todos os hooks para a gente continuar nesse projeto, ensinar todos os hooks para que você seja um mestre do React, beleza? Então é isso, nos vemos na próxima e bora codar!